Minas Gerais está em estado de alerta. Nos últimos dias, choveu muito em algumas regiões do estado, causando inundações, deslizamento de terras, deixando cidades ilhadas, pessoas desabrigadas e provocando, infelizmente, até mortes por alagamento. Os prejuízos estão nas áreas urbanas e também nas áreas rurais, sendo a zona da Mata Mineira a mais afetada. Estragos em lavouras de café, soja e milho já foram relatados. Além das culturas, sofre também o trânsito. Há um trajeto bastante inundado em partes do estado de Minas Gerais, impossibilitando o trânsito de caminhões e outros veículos. Na rodovia BR-262, no município de Rio Casca, a rodovia está interditada. No município de Lajinha, a rodovia MG-108 também foi interditada. Motoristas precisam dar a volta pela BR-262 para chegar na cidade. O caos é tamanho que há muitas imagens rodando aí pela internet mostrando os estragos desse excesso de chuvas em regiões afetadas de Minas Gerais. Imagens que a gente coletou na internet mostram, portanto, o estrago que a chuva tem feito nas rodovias, na entrada das cidades e também em áreas rurais de Minas Gerais, causando muitos prejuízos. Chuvas que chegaram a mais de 2 metros de altura em algumas áreas urbanas de Minas, causando, portanto, todo esse estrago e preocupação. A gente fala agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, sobre como o clima deve se comportar por lá nos próximos dias. Nos últimos dias, o estado mineiro recebeu bastante chuva. As áreas de instabilidades ganharam intensidade e conseguiram provocar chuvas de forte intensidade. Com isso, essas chuvas conseguiram aumentar bastante a disponibilidade hídrica do solo na maior parte do estado de Minas Gerais. Isso favoreceu principalmente as lavouras que estão em desenvolvimento. Como, por exemplo, a região de Belo Horizonte já alcançou acumulados superiores à metade da média do que era esperado para todo o mês de dezembro. Agora, nos próximos dias, ainda tem risco de pancadas de chuva de forte intensidade na maior parte do estado de Minas Gerais. As chuvas vão ocorrer com forte intensidade aqui no Triângulo Mineiro, nas áreas centrais e ainda em todas as áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais. Acumulados elevados de 70 até 100 milímetros é que podem ocorrer em 5 dias. Apenas nas áreas mais ao sul do estado é que a chuva perde um pouco mais de intensidade e não deve ocorrer dessa maneira tão expressiva. No decorrer da segunda semana, a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade no estado de Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro e também nas áreas mais ao sul. Só que nas áreas mais ao norte do estado, a chuva ainda deve persistir de maneira mais intensa e os acumulados seguem elevados. Durante a terceira semana, essa chuva mais forte, pontual, ela acaba perdendo um pouco mais de intensidade. Então, as instabilidades conseguem se espalhar um pouco mais, provocar chuva mais abrangente e não com volume tão elevado. Então, acaba que as instabilidades acabam garantindo chuva bem distribuída na maior parte do estado de Minas Gerais. Então, lembrando ainda que nos próximos dias ainda tem risco de pancadas de forte intensidade na maior parte do estado de Minas Gerais, o que deve ainda garantir umidade do solo bastante elevada na maior parte do estado.